A Montanha Mágica 109. Vamos continuar então falando sobre o Settembrini, essa é a segunda parte do 109. Bom, eu gostaria de ler com você as outras duas passagens em que a gente escuta o Hans usando essa expressão jolie jésuite à la petite tache humide, né? Então vamos lá. A primeira passagem que eu quero compartilhar é na página 405, né? Quando essa expressão nem era ainda, nem foi usada como jesuíta, né? Você lembra de onde que vem essa passagem? Provavelmente sim, né? Foi a Madame Chauchat que chamou o Hus, classificou o Hus disso, né? Mas não jesuíta. Então vamos lá, qual que foi a original, né? Profetas desse gênero, tá. E se o 405, logo no finalzinho da 405. E se o gênio, falando da Madame Chauchat, no decorrer da conversa relatada e fora dela, chamar a Hus Castorp de joli bourgeois au petit endroit humide, ela usou aqui pontinho, ele parafraseou como pontinho, mas lá no discurso, quando eles estão lá na festa, ela fala tache, né, que é uma mancha, uma manchinha. Então, provavelmente, ela usou pontinho, manchinha, isso não é importante, né? Então, voltando. E se o gênio, no decorrer da conversa relatada e fora dela, chamar a Hus Castorp de joli bourgeois au petit endroit humide, lindo burguês com um pontinho úmido, então ele é um lindo burguesinho com um pontinho úmido no pulmão e ele é doente, o que representava, interpretação do Hus, mais ou menos uma tradução das palavras de Settembrini sobre filho enfermiço filho enfermiço da vida. Bom, o petit, como é que é lá? O petit endroit humide, né? O pequeno pontinho úmido, é a parte do enfermiço, né? Ele é um filho enfermiço, né, com tuberculose da vida. Era o caso de se perguntar qual dos dois elementos dessa mistura da sua natureza seria o mais forte, o bourgeois ou o outro. Então aqui nós ficamos sabendo que é uma mistura. Ele é um filho enfermiço, então há essa parte dele, né, a enfermidade, a doença, e a outra parte, ele é um burguês. Ele é um burguês. Isso é a essência do Hus Castorp? Parece que não, né? Parece que burguês é o papel social que ele desenvolve, né? Então, por exemplo, o Joaquim, ele é um militar, né? Então ele teria que ser o petit, sei lá como é que fala militar em francês, ele seria o petit militar, não é petit, é joli, é bonito, né, lindinho. Então ele seria um joli militar au petit endroit humide, né? Então ele seria um militar, um lindo militar com um pontinho úmido. Só para enfatizar que depois a gente vai falar do jesuíta, que tem o mesmo ponto úmido, que a gente tem, de um lado, o burguês, do outro lado, o pequeno ponto úmido, a doença. Hus Castorp, essas duas coisas. O Joaquim seria o militar e a doença. Ele é a junção dessas duas coisas. O Hans está classificando Náfita de um jesuíta. O papel dele é ser jesuíta. E ele tem a doença. Ele é a junção dessas duas coisas. Bom, vamos tentar esclarecer ainda mais o que o Hus quer dizer com chamando ou classificando o Náfita desse modo, né? Então agora na página 473, nós temos o seguinte, estão lá eles conversando sobre o Náfita com o Settembrini. Eu já lhe disse que a doença o impediu temporariamente, Settembrini dizendo que por causa da doença
o Naphta não conseguiu se tornar padre, né? Ele só conseguiu aquelas ordens leigas, né? Que eram concedidas antes da pessoa efetivamente, né, se tornar um padre. Mas se Naphta é em primeiro lugar um jesuíta e em segundo lugar um homem de espírito em busca de combinações, foi feito lá, né, essa classificação. O senhor não acredita que este último elemento, esse suplemento, provém da enfermidade? Ou seja, o fato de ele ser um homem em busca de combinações, o que quer que isso seja, não está totalmente claro, mas a gente pode falar em busca de verdade, ou busca de verdade poderia ficar... Lembra da história da caixinha, né, que está branca? Então, eu vou olhar em volta, dois modos de buscar a verdade, né? Eu vou olhar em volta e falar, isso daqui é branco, né? Outro modo de buscar a verdade, eu fecho os olhos e falo, bom, se as caixinhas são assim e as outras e caixinhas que abrem são assim, logo eu chego à conclusão e eu começo a fazer combinações. Lembra que o raciocínio é isso, né? Lembra aquela história? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Então você vai fazendo essas combinações. O modo de Naphta buscar a verdade não é o modo da percepção, pelo menos segundo o Hans. O modo do Naphta buscar a verdade é o modo da combinação. Ele pega um conceito daqui, pega outro conceito dali, pega uma coisa dali, começa a colocar junto. Lembra que o mestre dele, tanto o mestre judeu, o rabino, depois como os próprios padres, começam a ficar escandalizados. Aí vai, peraí, o que você está misturando aí, né? Tá meio estranho aí. Setembrino não consegue entender isso. Setembrino diz o seguinte, o que o senhor quer dizer com isso? Não, senhor Setembrino. Mas, não, desculpe, nada não, senhor Setembrino. Mas parece-me o seguinte, ele tem um lugar úmido que o impede de ser padre. Ótimo, vamos interpretar isso literalmente. O Naphta tem tuberculose, tem um lugar úmido no pulmão dele, e esse lugar úmido que fez com que mandassem o Naphta para onde ele está agora, e ele não pode ser padre. Mas aquelas suas combinações, o raciocínio, o modo de pensar do Naphta, as suas construções teóricas, o seu modo de explicar a realidade, as suas teorias sobre o sacrifício da cruz e etc. Mas aquelas suas combinações também o teriam impedido. E sob esse aspecto, pode-se dizer que as combinações e o lugar úmido pertencem à mesma categoria. Ele é, à sua maneira, uma espécie de filho enfermiço da vida. Um joli jésuite com uma petite tache humide. Um belo jesuíta com uma manchinha úmida. Primeiro, o que é mais fácil aqui pra gente, né? Então o Hans está falando o seguinte, olha, se ele não tivesse sido impedido de ser um jesuíta por causa da sua doença física e efetiva, né? Ele teria sido impedido de ser jesuíta por causa das suas combinações, por causa das suas ideias. Talvez sim, né? Lembra da história do Naphta? Talvez o Naphta tinha umas ideias tão escandalosas, e o mestre dele, perceba, não é que o mestre dele não conseguia vencer aquelas ideias, né? O mestre dele sabia que aquilo era perigoso, mas o Naphta é extremamente orgulhoso, né? Extremamente resistente, então ele tentava ir ensinando aos poucos, levando aos poucos o Naphta à luz, a sair de toda aquela confusão. Ora, se tanto a tuberculose quanto as suas ideias, as suas combinações o impediriam de ser jesuíta, então nesse sentido as duas estão no mesmo âmbito, no mesmo lugar, no mesmo pacote, né? E nesse sentido,
o Hus volta a um questionamento que a gente teve lá atrás nas primeiras páginas, né? Que é essa interação do corpo com a alma, né? Então o corpo não é, poxa, eu tô doente, né? E aí a minha alma tá aqui. As doenças da alma se estendem para a do corpo, as doenças do corpo se estendem para a alma. E aí o Hus está pensando na seguinte possibilidade. Eu não estou dando resposta nenhuma, eu não sei. O Hus muito menos. A última coisa que o Hus quer aqui é resposta, né? Ele está simplesmente notando coisas, né? Então ele pensa, então será que nesse sentido as ideias do Naphtha não estão junto com a sua tuberculose? Não são as duas coisas petit tache humide? Basicamente. Bom, deixa eu ver se eu fiz algumas anotações, né? Eu coloquei jesuíta, as conclusões que a gente chega, né? De um lado, então, a gente tem o jesuíta. E de outro lado, a gente tem essas combinações, essas teorias, né? Então, essa oposição, ele não consegue ser jesuíta por causa disso. De um lado, a gente tem o padre, jesuíta novamente. De outro lado, o lugar úmido. Então, uma oposição novamente, né? Bom, então vamos voltar para a nossa passagem na página 534. Ah, pensou Hus Castorp, e vem você, jesuíta incorreto, jesuíta que não consegue ser jesuíta, jesuíta que foi impedido por causa do teu pontinho úmido a ser jesuíta. Pontinho úmido agora com 2 significados, correto? E vem você, jesuíta incorreto, com suas combinações e a sua maneira de interpretar a morte da cruz, na cruz. Já se vê porque não chegou a ser padre. Jolie jesuíta la petite tache humide. E depois ele vai falar sobre o setembrino. Né? Genial. Bom, eu quero mais uma vez retomar essa leitura, agora só para fechar tudo, mas assim, a não ser que você seja um gênio, e aí eu te respeito muito, eu sei que eu estou na metade de entender isso daqui, né? E eu sei que eu tenho que ler essa passagem muitas mais vezes. Vamos lá. Mais ou menos no metade do... Não, eu vou começar no parágrafo que eu tinha começado lá no primeiro vídeo. Pelo contrário, a doença era sumamente humana, foi a resposta imediata de Naphtha. E ser humano correspondia a ser doente. Não uma coisa nobre a despeito da doença. Puxa vida, eu vou ter que... Tem essa obra que eu tenho que fazer, sei lá, vou ajudar uma comunidade, sei lá. Fica meio piegas, mas vamos lá, né? E isso faz mal ao meu pulmão. Mas assim, tem que ser feito, né? Ou eu vou compor uma ópera, né? E isso faz mal, eu tinha que dormir, e isso altera os meus nervos. Mas tem que ser feito, né? Não é nesse sentido. Eu me entrego à doença porque eu quero chegar na ópera que deve ser escrita. Eu me entrego à doença, pro Naphtha, porque a doença me faz humano. Pelo contrário, a doença era sumamente humana, foi a resposta imediata de Naphtha. E ser humano correspondia a ser doente. Em realidade, o ser humano seria, em essência, um enfermo. Se o ser humano for em essência um enfermo, querendo dizer que nós sempre estamos doentes moralmente, sempre incompleto, sempre estamos por nos aperfeiçoar, ótimo. Qualquer bom católico concordaria com isso. Mas uma coisa é reconhecer, meu Deus, eu sou incompleto. Meu Deus, eu sou podre, mas eu queria não ser. E vou fazer de tudo para ser menos podre, né? Outra coisa é, meu Deus, eu sou podre e eu amo essa podridão. São coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é, meu Deus, eu sei que a minha essência transcende a minha podridão, porque a minha essência é o Senhor. No Aino Lindale, do Tolkien, tem uma parte que cada um dos personagens lá, que são como se fossem deuses, né, ou anjos,
no Iron Lindley, eles têm a Imperishable Flame, que é a chama imperecível, a chama que nunca se apaga, né? Essa imagem você pode aplicar para você mesmo, dizendo que há uma chama dentro de você, e volto a enfatizar, não precisa você ser religioso, mas há algo dentro de você que supera muito você. Há algo dentro de você que isso sim é puro. Há algo dentro de você que está muito à frente de você mesmo, né? Então eu me supero, é essa a ideia, né? E essa essência, ela está coberta, está misturada aí no meio de um monte de podridão. Uma coisa é eu saber, inevitavelmente, até o fim dos meus dias, a não ser que eu me torne um santo, né? Até o fim dos meus dias, inevitavelmente, eu vou ser essa podridão, mas há essa chama pura, que às vezes brilha mais, às vezes brilha menos, às vezes se liberta por um período de tempo, às vezes quase se apaga, né? Ao me reconhecer com essa chama, ao me identificar com essa chama, eu desprezo, embora aceite, a podridão que é o meu corpo. Olha que doido. Você tem que aceitar, você tem que amar, mas desprezar. Então perceba, há como se fosse uma contradição, mas não é uma contradição, é uma tensão. E a verdade sempre está nessa tensão, né? E ser humano correspondia a ser doente. Em realidade, o ser humano seria em essência um enfermo. Estar doente o tornaria humano, e quem desejasse curá-lo e induzi-lo a fazer as pazes com a natureza, voltar à natureza, embora ela nunca tenha sido natural, ele nunca tenha sido natural, tudo que hoje propõe, enfim, qual profetas, os regeneradores, defensores da alimentação crua, vegetarianos, naturalistas, terapeutas, todos esses tipos à la Rousseau, não almejam outra coisa a não ser desumanizar e embrutecer o homem, né? Lembre-se que é uma terceira via. Eu não preciso escolher entre um culto ao meu corpo de forma que eu só queira prolongar a minha existência. Eu não preciso escolher entre isso e um desprezo completo ao meu corpo. Eu posso escolher entre simplesmente colocar as coisas, organizar as coisas hierarquicamente. Há uma vida em mim, Imperishable Flame, né, que é muito mais do que tudo. E as outras coisas eu vou tentar manter, desde que elas não entrem em conflito com o que é mais importante, né? Quando entrarem em conflito com o que é mais importante, aí, meu filho, aí vou sacrificar mesmo. Humanidade, distinção, o homem é um ser nitidamente desprendido da natureza e sente-se oposto a ela. O que o distingue de toda outra forma de vida orgânica é precisamente o espírito. Neste, portanto, na doença é que se baseiam a dignidade do homem e a sua distinção. Já falamos longamente sobre isso. Em uma palavra, quanto mais enfermo, tanto mais humano. E o gênio da enfermidade é mais humano que o da saúde, né? Na verdade, não. Bom, deixa eu continuar, senão eu vou voltar toda a digressão. É estranho ver como alguém que se finge de filantropo fecha os olhos diante dessas verdades fundamentais da humanidade. O Sr. Settembrini preconiza o progresso, como se o progresso, se é que existe algo assim, não se devesse unicamente à enfermidade, ou seja, ao gênio, que por sua vez não é senão doença. Se a gente mudar um pouquinho a frase do Settembrini, dá para salvar. Como se o progresso, e ele existe, não se devesse muitas vezes a pessoas ou a espíritos que perseguem o grande a despeito da enfermidade, né? Não porque eles são enfermos, mas a despeito da enfermidade. Como se os sadios não tivessem vivido em todos os tempos das conquistas feitas pelos doentes, né? Houve quem, de maneira consciente e voluntária, se lançasse às regiões da doença e da loucura, a fim de adquirir para a humanidade conhecimentos suscetíveis de se transformar em saúde depois de conquistados por meio da insânia. Então não é conquistados por meio da insânia, é conquistado por uma sabedoria maior que é vista pelos menores como insânia. Pois primeiro vem o sacrifício heróico e só depois sua posse e exploração
deixam de ser dependentes da enfermidade e da demência. No próprio sacrifício, você tem aquilo que como é que é? Transcende o sacrifício. Não é que você faz sacrifício, eu vou fazer um sacrifício, né? Não, você tem em vista sempre aquilo que transcende. E o sacrifício fica fácil. Na verdade, quando você está no ponto espiritual que você deveria estar, é uma coisa incrível, né? É uma coisa que acontece só às vezes na tua vida, depois você perde, né? E parece que uma das nossas missões é buscar esse estado de espírito. Qual é? É o estado de espírito em que você tem que sacrificar algo, só que você está sacrificando algo porque você tem em vistas algo maior. Então não é um sacrifício, se você pensar, no fim das contas. É um sacrifício nesse nível aqui. Nesse nível aqui, no nível maior, você só está sendo esperto. Percebeu? Por que eu vou querer... é mais ou menos assim, muito mal comparado, né? Mas eu vou sacrificar R$50 para ganhar 20 mil. Que sacrifício que é? Você não está sacrificando porcaria nenhuma. Você só está pensando no bigger picture, que a gente fala em inglês, né? No contexto maior. É claro que o exemplo que eu dei do dinheiro é tosco, né? Mas se uma verdade te aparece, uma verdade espiritual te aparece, ela é muito mais importante, né? Então vamos lá. Você está mentindo para sua família, né? E de repente a verdade espiritual te aparece dizendo, olha, você vai ter que se humilhar, talvez você se ferre um monte, mas você vai ter que dizer a verdade. Isso só é sacrifício nesse nível, no nível do cara que ama se preservar e tudo mais. No nível do cara que sabe que essa maturidade é mais importante do que tudo, ele não está sacrificando nada, ele só está fazendo o que ele precisa fazer para ganhar o mais alto, né? Então, no sacrifício há sempre a imagem daquilo que é maior, né? Por que é uma tentação? Vamos supor, você tem uma tentação, lá tá uma mulher pelada aqui na tua frente, né? Tá aqui a mulher pelada na tua frente. E aí você fala assim, não, eu não posso comer essa mulher, eu não posso. Por que isso não funciona? Porque a tua resistência está baseada em mera negação. Então é só um sacrifício, né? Puxa, não. Se por outro lado, você em vez de ficar olhando para a mulher pelada, olha que legal a minha comparação, né? O meu caderno aqui é a mulher pelada. Se em vez de você ficar olhando para a mulher pelada, você olhar para algo que é muito mais importante, então você em vez de ficar olhando para ela e só ficar falando não, você olha para a tua família, você olha para a felicidade dos teus filhos, a gente vê como um exemplo, você olha para tudo isso, aí vai ser uma questão só de você ser esperto, né? Você vai olhar e falar assim, não, mas isso aqui é muito mais importante que isso daqui. É claro, isso aqui é desejável, né? Olha a capinha de couro bem macia aqui, né? Isso daqui é desejável e tudo mais, mas olha, entre isso daqui e isso daqui é muito mais importante, né? E percebeu que chega um ponto que não se pode dizer sacrifício. Se pode dizer sacrifício no homem simplificado, no homem parcial, que é aquele sátiro que só estava olhando para a mulher de capa de couro, né? Para o homem que está acima, isso não é sacrifício nenhum. É uma decisão que faz todo sentido, né? De forma, pense, continuando nessa ideia, né? O primeiro olharia para essa mulher e falaria, olha, me desculpa, mas não posso. Não posso. E aí essa mulher, vamos supor que seja uma mulher que queira te tentar, ela vai se sentir extremamente lisonjeada e com um pouquinho mais de esforço ela faz você cair, né? Se por outro lado você está pensando no que é maior, você vai olhar para ela e falar, olha, realmente você é muito atraente, mas eu vou para casa agora e eu vou ler uma história com os meus filhos. Isso é muito mais atraente que você. É muito mais atraente. Você, olha, com certeza absoluta, uma noite de sexo com você seria uma coisa muito legal. Mas pensar na segurança da minha esposa, em poder confiar em mim, é muito mais legal. Dá muito mais tesão, né? E o que essa mulher poderia fazer? Perdi, né? Ou, é claro, começar a puxar os cabelos, esse tipo de coisa. Mas perceba, meu exemplo da tentação explica esse tipo de... explica o que há no sacrifício, né? O sacrifício
ele só é bem sucedido quando ele tem em vistas algo maior, que transcende, que está para além, que está para cima dessa dor, dessa renúncia que você vai ter que fazer. De forma que se você olhar muito, 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 muito para o que está para cima, isso daqui nem é sacrifício. Né? E só depois sua posse e exploração deixam de ser dependentes, enfermidades. Então ele inverte essa lógica, né? Eis aí a genuína morte na cruz. Então, novamente, é uma das coisas mais blasfemas que você pode falar, é que Jesus morreu só porque, né? Pensou Rascastorp. E aí continua, né? Deixa eu ver as anotações que eu fiz aqui no livro. A morte da cruz é o contrário disso. Ela não é a divisão do mundo da vida e do mundo espiritual. Ela é a união dessas duas coisas. Jesus não se entregou à morte pela morte mesma. E quando se deu conta, ele falou, não é que eu salvei a humanidade? Ele morreu para isso mesmo, né? Então, salvação esta que não valeria. Tá. Então ele morreu para isso mesmo, né? É a negação da vida, a negação do futuro. Jesus veio justamente na história. Bom, isso a gente já comentou tudo. Bom, é claro que no final das contas perceba que a gente tem um caráter de aberto, né? A gente não chega a conclusões bonitinhas aqui, né? A gente vai falando e vai digredindo, e aí eu vou expandindo, e algumas coisas eu apontei, digredi um pouquinho e voltei. Isso é o natural. Nós temos que sempre ter em mente que nós estamos jogados em um mundo de verdades que infinitamente nos transcende. Então, meu filho, você nunca vai conseguir fazer uma bolha e falar, isso daqui é o que eu vou estudar nesse vídeo. Dentro dessa bolha vai estar tudo muito claro. Né? Não, se eu estou jogando, pensa, é um foco de luz, né? Eu estou jogando um foco de luz. Aqui, eu espero que ao ter explorado tudo isso daqui, dando um exemplo da tentação, lembre-se da agenda com o coro maravilhoso, da tentação, eu espero ter lançado luz em volta do que nos interessava, de forma que o ponto no meio fique muito bem iluminado, né? Mas aí é uma graduação quase infinita de luz e escuridão, né? E as coisas, elas se emendam, essa conversa que a gente teve, elas se emendam para questões que vão se desaparecendo na escuridão. Mas um dos trabalhos, se nós queremos ser intelectualmente maduros, é ficar ok, né? Fazer as pazes com a nossa ignorância, que algumas coisas a gente sabe mais ou menos, sabe bem, não sabemos, e assim por diante.